Não é de hoje que se fala em um mundo dominado por robôs, em um futuro no qual os humanos seriam substituídos pelas máquinas e que o mundo civilizado como conhecemos hoje chegaria ao fim com a inteligência artificial. As histórias que inspiraram os filmes de ficção científica ganharam as telas de cinema e o imaginário popular na década de 60 e hoje está mais atual do que nunca. Ainda não há nenhum robô ameaçando a humanidade, mas o desenvolvimento da inteligência artificial está mudando o mundo em que vivemos. E sim, podemos dizer que uma nova era já começou e está afetando a rotina, a produção, o trabalho, a forma de criar. Vamos falar dos benefícios que o desenvolvimento da inteligência artificial vai trazer para a humanidade, em todos os campos de produção. Como ela pode impactar os sistemas de segurança, a medicina, a arte, os processos de criação. A gente pode citar, por exemplo, reconhecimento de padrões em imagem de satélite. A gente pode citar reconhecimento de padrões ou de problemas em diagnósticos médicos, em raio-x. A gente pode citar criação de texto, que é o que está chamando maior atenção da nossa sociedade hoje, ou a criação de imagens artísticas, por exemplo. Vamos apresentar também os riscos que o uso da inteligência artificial pode trazer, como a extinção de postos de trabalho, a invasão da privacidade das pessoas, o comprometimento da segurança de informações, a discriminação e o desrespeito aos direitos humanos e aos princípios éticos. Praticamente caça a sua privacidade, a sua individualidade, que investiga a sua vida. E com isso vem o problema da segurança, porque as nações também têm os computadores e hoje não se respeita mais as senhas de privacidade. Também vamos mostrar por que os países correm contra o tempo para regular o uso da inteligência artificial. Como o Brasil está se movimentando para isso, os debates no parlamento e como o Senado está trabalhando para criar um marco da inteligência artificial. A regulação tem que ser urgente, já que as questões que nos afetam a todos hoje no cotidiano já estão presentes nas nossas vidas, com prejuízos e com impactos muito significativos. Isso, obviamente, pode, de alguma maneira, ser minorado por uma regulação em caráter geral que corporifique, que materialize esses princípios, diretrizes, direitos e normas proibitivas também, né? Inteligência artificial. Afinal, o que significa essa revolução que está mudando o mundo como conhecemos? É o que as pessoas estão buscando entender. Inteligência, a gente pensa no homem. Se ela é artificial, a gente pensa o quê? Na máquina, no robô. Então são dois elementos ali que se juntam. Como a máquina consegue, vamos dizer, pensar por si própria, ela consegue aprender sozinha. O algoritmo assim, da rede capta, parece nosso pensamento, né? Às vezes a gente quer saber de algum assunto e não tem total clareza ou não lembra dos fatos certinho. Aí você coloca assim numa inteligência artificial e ela te fala tudo. Desenvolve um sistema que ele consegue aprender a lidar com uma certa situação ou resolver um certo problema. A gente chama de inteligência artificial. Definir o conceito de inteligência artificial ainda é um desafio. Mas, de uma coisa, os especialistas têm certeza. A revolução da inteligência artificial será maior que a revolução agrícola e industrial. Muito maior até mesmo do que foi a revolução da internet. Para o coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial da UNB, Fabrício Braz, inteligência artificial é a capacidade que as máquinas e sistemas digitais têm de realizar tarefas parecidas com as dos humanos. O que a gente já tem de novidade e até onde ela pode ir, se é que é possível definir esse limite? Hoje é impossível definir os limites da IA, né? Ela é capaz de pensar? Hoje ela não é capaz de pensar. Ela é capaz de reproduzir coisas que o ser humano faz. Ela não é capaz hoje de, por exemplo, a inteligência artificial entrar na minha caixa de e-mail, né, e reconhecer demandas atribuídas para mim e resolver meus problemas, os problemas da minha vida, ou que são demandados para mim. Hoje a gente não pode esperar que a inteligência artificial faça isso. Você pode esperar de fato que ela resolva tarefas específicas. A inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia em várias ações que realizamos com a mediação de uma máquina. Por exemplo, Alexa, qual a previsão do tempo de hoje?
No momento, a temperatura é de 22 graus Celsius com céu ensolarado e poucas nuvens. Tudo que acessamos pela internet se transforma em dados que alimentam os sistemas de inteligência artificial. A inteligência artificial também já se manifesta na arte, na medicina e até nos relacionamentos. Estamos sendo monitorados o tempo todo. Nossos passos, nossos rostos, nossos cliques, nossos interesses. É capaz de aproximar pessoas por interesses comuns, de oferecer propagandas baseadas nos cliques dos usuários e até apresentar interações de algum perfil nas redes sociais de acordo com o tempo que você destina a cada publicação. Como que eles conseguem isso? É monitorando os seus passos na rede. Você vai lá dar um likezinho, ou você começa a observar, entrega seu tempo para uma determinada imagem, então ele está monitorando quanto tempo você se dedica para aquela imagem, né? Isso significa que, essa imagem aqui ela é mais relevante para a Carla, então o meu mecanismo de aprendizagem aqui vai associar isso à Carla. Próxima imagem, eu sei o que vai fazer o coração dela bater mais forte, né? A inteligência artificial está em todos os lugares, em diversas áreas. É destaque todos os dias nos jornais e nas redes sociais. O reconhecimento facial é outra evolução da inteligência artificial. Quando você, por exemplo, entra num aplicativo no seu celular sem precisar digitar a senha. O dispositivo reconhece o seu rosto e o acesso está liberado. Isso é a IA em ação. A inteligência artificial também está presente nos sistemas de navegação de transportes, como o GPS. Em dispositivos móveis, com a análise de satélites, os aplicativos coletam e interpretam dados de tráfego em tempo real e conseguem escolher a melhor rota e identificar também onde há blitz ou um radar no trajeto. Recife está a 29 horas do seu local, de carro e com trânsito leve. Nas plataformas de streaming, a inteligência artificial ajuda a personalizar os perfis dos usuários e avaliar as preferências de cada um para sugerir filmes, séries e músicas. A inteligência artificial está evoluindo de forma tão rápida que provavelmente entre o momento em que estamos fazendo essa gravação e o momento em que você está assistindo a reportagem, muita coisa pode ter mudado. Enquanto a tecnologia, de uma maneira geral, pode ficar obsoleta em meses e às vezes anos, o tempo de evolução para a inteligência artificial pode ser reduzido a semanas, dias e até mesmo horas, numa velocidade hiperexponencial. A grande virada na forma como percebemos a inteligência artificial e em como podemos aplicá-la no nosso dia a dia veio com o lançamento do ChatGPT em 2022. Foi o início da chamada inteligência artificial generativa, capaz de evoluir aprendendo com os dados já disponíveis e gerando novos conteúdos. O chatbot cria a partir do que aprende e vai aprimorando esse conteúdo com comandos denominados prompts. Ele interage e apresenta respostas para diferentes questionamentos. Quer resolver problemas matemáticos? Que tal um roteiro de viagem? É só perguntar aqui para o ChatGPT. Vamos testar um? Vou pedir aqui um roteiro de viagem para o Pantanal por 7 dias. E tá aqui, ó. Tem caminhada em trilha, passeio de jipe ou a cavalo e até safari fotográfico. A IA generativa está em alta. Na esteira do ChatGPT, as grandes corporações do mundo digital já criaram também seus novos projetos de inteligência artificial. Em um debate no Senado sobre o tema, o doutor em Ciência da Informação, João Lima, ajudou a explicar esse conceito. Esse nome IA generativa é que ela está gerando coisas, seja texto, seja imagem, seja som, o que for, né? Não é uma máquina pensante, é uma máquina de previsão muito boa, porque ele consegue saber essa relação entre palavras em todos os idiomas, né? De acordo com o contexto. E o ChatGPT é uma daquelas ferramentas em que o criador da ferramenta não previu os usos. Normalmente, quando eu crio uma ferramenta nova, eu já sei para que ela vai ser usada. O ChatGPT não, isso está sendo descoberto agora. A imaginação para o uso da IA não tem limites. Até gravações com artistas que já se foram são ferramentas que o show business já utiliza para recuperar um passado que não volta mais.
um recurso que já está sendo utilizado também na publicidade e tem gerado controvérsias. Tantas possibilidades de criação inspiraram o artista plástico Christos Nóbrega a idealizar a obra Brasília, enfim, uma versão da capital do país totalmente criada pela inteligência artificial. Nenhuma das imagens aqui expostas é real. Foram todas elaboradas artificialmente com a ajuda de aproximadamente 20 softwares de inteligência artificial, que se basearam nos traços do arquiteto Oscar Niemeyer e no urbanismo de Lúcio Costa. Eu descrevo, textualmente o que eu quero que a máquina produza e essa máquina ela vai estudar imagens parecidas com aquilo que eu fui descrevendo e ela vai construindo do zero essa imagem. Depois de 1 ano e meio de estudo, ela já é capaz de produzir essas imagens numa velocidade muito mais rápida, né? Nessa interação homem-máquina no processo criativo, uma dúvida surge. De quem seria a autoria das obras? Nesse caso das artes, a inteligência artificial, ela poderia ser considerada autora, ferramenta, instrumento, coautora ou nenhum desses três? Então, na minha posição, só me resta dizer que ela foi usada como autora, né? Porque eu estou, digamos, do lado do balcão que pensa e constrói esses mecanismos para aprender e construir, né? Aprender e gerar esses resultados. Por não ser uma entidade, ela não pode ser considerada autor, né? Eu acho que existe uma certa romantização da IA, no sentido de se entender a IA, por ela simular algumas das faculdades humanas, de se entender a IA como um sujeito. Mas a IA não é um sujeito, a IA é uma ferramenta. Da ciência da arte para a arte da ciência. A inteligência artificial também deu início a uma revolução na medicina, com uma perspectiva altamente favorável para a prevenção e o tratamento de doenças. O uso dos algoritmos associados aos dados e exames de pacientes podem sugerir diagnósticos e oferecer as melhores opções de tratamento. As ferramentas de IA abastecidas com uma grande quantidade de dados permitem resultados de exames com mais precisão. É capaz também de auxiliar no desenvolvimento de medicamentos, encurtar distâncias com a possibilidade da telemedicina e minimizar as chances de erros no diagnóstico. Benefícios, eu não consigo pensar em algo melhor do que a área médica. Imagine o poder de um diagnóstico rápido, por exemplo, de câncer de pele, para uma comunidade que não tem acesso a um hospital, por exemplo. O médico Antônio César está acompanhando de perto essa revolução. Ele é um dos fundadores de uma startup que faz diagnósticos e tratamentos contra o câncer, com o uso da tecnologia da inteligência artificial. O que nós estamos desenvolvendo é uma técnica que você veja onde estão essas células tumorais e com isso você conseguir retirar com uma margem de segurança adequada para que esse tumor possa ser retirado e não haja uma recidiva nesse tumor, onde você está lidando com muitas imagens. E a capacidade humana, ela às vezes fica um pouco limitada para avaliar algumas imagens na infravermelho próximo que nós vamos trabalhar, tá certo? Então a inteligência artificial ela vai entrar nesse período fazendo análise, reconhecimento de imagens, que ao mesmo tempo ela traga uma grande qualidade, um avanço grande, uma disrupção na forma que se trata o câncer hoje. Além dos avanços na medicina e em diversas outras áreas, o uso da inteligência artificial também pode trazer maior precisão e eficácia na tomada de decisões em processos administrativos, contábeis, financeiros e de gestão, com menor possibilidade de erros humanos. Outra vantagem da IA é o funcionamento ininterrupto e a realização de tarefas repetitivas, além da automação dos processos produtivos e, consequentemente, do aumento da produtividade. Se tem vantagens, e são muitas, o uso da inteligência artificial também traz riscos que podem colocar em perigo a sociedade como a conhecemos hoje. A automação de tarefas, por exemplo, pode significar a extinção de milhares de postos de trabalho e, consequentemente, o aumento do desemprego. Vai ocorrer disrupção em muitos setores, né? Essa tecnologia é similar à energia elétrica no século passado, no século passado, né? Vai afetar tudo. Então,
é necessário repensar os processos de trabalho. As máquinas também podem apresentar falhas de controle e trazer riscos à segurança dos dados coletados, afetando, inclusive, a privacidade das pessoas e a segurança de informações importantes para o Estado. O risco maior hoje é este. É o Estado entregar o dado dele para uma instituição, para uma empresa privada, para outro Estado, e esse Estado aprender o que aquele Estado faz bem ou mal e conseguir vender serviço para aquele Estado. Em uma recente conferência da cúpula dos países desenvolvidos, a conclusão foi a de que é preciso garantir segurança jurídica a todos os envolvidos. Criar um marco legal para a inteligência artificial passou a ser prioridade em vários países. E no Brasil não foi diferente. Em 2020, o tema passou a ser debatido aqui no Congresso Nacional. E em 2022, o Senado criou uma comissão de juristas exatamente para estabelecer os mecanismos de regulamentação da IA. Regular a inteligência artificial, para mim, é mandatório. Mas não é trivial. Não é à toa, não é por coincidência que no mundo ocidental, até agora, nós não temos um marco regulatório. O trabalho da comissão resultou num relatório que foi acolhido pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, como um projeto de lei e que está tramitando na casa. Os juristas realizaram 11 reuniões públicas e ouviram mais de 60 especialistas de diversas áreas da IA. O foco do trabalho é evitar danos e riscos à sociedade sem impedir o desenvolvimento da inteligência artificial. A gente está falando de riscos muito reais, né? De erros, de discriminações, simplesmente dos sistemas não funcionarem como a gente espera que eles funcionem. Há um consenso de que é preciso uma regulação. Talvez a discussão seja qual é a regulação, como se deve regular. Se propor um marco legal de IA no Brasil, é preciso ter a dimensão de que os sistemas de IA são diferentes entre si e que tentar agrupá-los sem considerar seu uso ou potencial risco é prejudicial para o desenvolvimento da tecnologia e aplicação no Brasil. O texto elaborado pela comissão de juristas que define a regulação da IA começou a tramitar como um projeto de lei por uma comissão especial criada só para debater o tema da inteligência artificial. Esse assunto é absolutamente necessário, urgente, mas que precisa também do debate tão amplo que agora várias comissões estão analisando, mas essa em especial será responsável pelo texto final. Para o ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, que presidiu a comissão de juristas, a proposta de marco legal da IA apresentada tem como eixo central o ser humano. A ideia geral é de que os sistemas de inteligência artificial devem ser usados com base no princípio da centralidade do ser humano. Quer dizer, o ser humano é a medida de todas as coisas e os sistemas de inteligência artificial devem ser utilizados para respeitar os direitos e garantias fundamentais dos seres humanos. Entre os principais pontos da proposta estão os direitos das pessoas afetadas pela inteligência artificial, como o direito a ser informado previamente durante as interações com os sistemas, e ainda o direito a contestar decisões ou previsões que produzam efeitos jurídicos ou impactem os seus interesses pessoais. E, finalmente, o direito de solicitar, inclusive, a participação humana nas interações em sistemas com inteligência artificial. É uma garantia de que não se vá cometer um erro com base numa análise meramente estatística que não leve em conta a postulação individual, a situação individual de cada um. Os juristas sugerem que, antes de ser lançado no mercado, todo o sistema de IA seja avaliado quanto ao seu grau de risco. Entre as atividades classificadas como de alto risco estão as aplicações na medicina, no controle do trânsito e nos sistemas biométricos de investigação. Há ainda algumas situações em que a inteligência artificial não pode ser aplicada. São aquelas classificadas como de risco excessivo. Entre elas está a possibilidade de classificar ou ranquear pessoas com base no seu comportamento social ou nos atributos da sua personalidade. A categorização de riscos, ela é a parte que mais se vale da experiência europeia, na medida em que procura definir de antemão quais são riscos considerados excessivos, que não são admissíveis. Outra
Outras questões se colocam para reflexão sobre o uso da inteligência artificial, como discernir, por exemplo, o que é certo do que é errado. E se a máquina errar? Quem será punido? A quem reclamar? Muitas vezes não é possível determinar em que momento o erro humano foi decisivo ou não para a operação daquele sistema, em que momento, em que medida a máquina foi. Caso a inteligência artificial seja aplicada de maneira inadequada, o projeto estabelece níveis de punição. Ainda não há um consenso sobre os impactos que as punições podem trazer para os desenvolvedores dos sistemas de IA. Nas entrevistas que eu realizei no doutorado, os desenvolvedores eles se sentem atualmente, brasileiros, inseguros de serem responsabilizados futuramente porque não tem essa segurança jurídica que pode ser trazida pela regulação. Com ou sem regulação, uma coisa é certa: a inteligência artificial veio para ficar e não tem volta. Anjo ou demônio? Qual papel o futuro reserva para a inteligência artificial? A humanidade ainda não sabe, mas ainda temos tempo para descobrir. Até quando?